Bem, agora vamos, né, verificar, vamos aqui a questão dos lançamentos das atividades desenvolvidas aqui no anexo 3. Vamos clicar aqui. Bem, ele abre aqui a opção e tem os três botões: RSC1, RSC2 e RSC3. São os três níveis, né, de acordo com como está lá na portaria. Bem, como eu disse antes, é muito importante que você primeiro dê uma analisada lá na portaria, né, referente lá ao anexo, ao qual tem aquelas tabelas em que mostram ali todas as atividades, né, mostram ali, desculpa, os níveis do RSC, as diretrizes e os critérios, tá certo? Então, é muito importante que você tenha um conhecimento ali primeiro, para poder já separar seus documentos e saber em qual você vai encaixar, né, a atividade, buscando sempre uma diretriz e um critério que possa que possibilite você obter uma pontuação maior, né? Então existem atividades, vamos supor, participação em evento, digamos assim, na área da educação, em que, dependendo de um critério que você lance, você obtém uma pontuação menor, e um outro critério que você também pode lançar essa atividade, obter uma pontuação maior. Mas a dica que fica aqui é que você comece sempre pelo RSC pretendido, porque você vai ver o maior número de documentos que você possua, né, ali de atividades que possa preencher, né, o nível do RSC pretendido. Lembrando que a sua aprovação depende de que de 50 pontos no mínimo, no geral, né, de todas as atividades que você vem apresentar para o RSC1, RSC2 ou RSC3, sendo que no nosso caso aqui do exemplo é o RSC2. Então vamos começar pelo RSC2, lembrando, separe seus documentos previamente, né, analisando ali a portaria e concluindo aquela parte lá. Então você precisa ter 50 pontos no mínimo para ser aprovado, né? Mas é óbvio que você vai apresentar acima de 50 pontos, porque caso o avaliador identifique ali algum erro ou verifique algum cálculo que não esteja correto, ele pode eliminar ou alterar aquele item, o valor, aquela pontuação. Então aí você corre o risco, se caso você apresentar próximo a 50, de repente tiver algum documento ali mal interpretado ou em que seja julgado como não comprobatório, digamos assim, ou apresente ali, digamos, você colocou ali, o documento tem comprova 20 meses de alguma atividade, e o avaliador, na hora de analisar, verifique que tipo, não tem 20, tem 15, ele vai alterar para 15, isso pode prejudicar a sua pontuação. Então, por isso que tem aí uma pontuação acima de 25 pontos, né, do RSC querido, ao qual você está requerendo, e acima de 50 pontos também. Mas é lógico, aqui fica uma dica: não há necessidade de você querer atingir os 300 pontos, né? Porque senão você vai apresentar muitos documentos e pode até atrasar o teu processo de avaliação, né? Como te dá um trabalho. Então procure aí uma pontuação, né, que você considere que de repente verificando se a documentação que você está apresentando, se você ao seu ver não tem nenhum problema, né? Então você pode chegar ali a uma pontuação razoável e dizer, não, aqui eu tenho certeza que não vai haver problema, ultrapassando os 50 pontos no geral e ultrapassando 25 no RSC requerido, desculpa, pronto, é o suficiente, tá certo? Fica a dica aqui então. Então no caso aqui, nós vamos começar pelo RSC2 aqui do João Silva Souza. Vamos retornar aqui. Nesse momento aqui, o sistema está dizendo o que aqui em cima? Descrição das atividades. Selecione o nível de RSC, do RSC. Ao clicar no nível do RSC ao qual você vai, né, lançar a atividade, quando você clica aqui,
o sistema automaticamente ele já sabe que você vai lançar uma atividade, ele já começa a registrar o RSC2. Aí você vai identificar agora aqui a diretriz. Digamos, deixa eu ver aqui um exemplo. Participação no desenvolvimento de projetos. Participação em grupos de trabalho, oficinas institucionais. Vamos aqui no 3. Bem, ele já sabe que é o RSC3 e a diretriz 3 que você vai lançar. Agora ele está dizendo para você selecionar o critério. Participação em comissão e grupos de trabalho. Ok, então vamos colocar aqui. Esse 3.1. Clicou no 3.1. Ele vai abrir essa tela aqui. Vou já explicar ela toda. Tá certo? Então aqui nessa tela você fará o lançamento da atividade. Tá certo? Então para o vídeo não ficar tão longo, eu vou aqui retornar, deixar aqui. E o próximo vídeo eu vou começar a mostrar, né? Vou mostrar como faz o lançamento da atividade, ok?